How many days? We'll see. What you doing here? Work. What you do? I'm a photographer. I walked right in front of a train. What the hell did you do? Boa tarde, está começando agora mais um Observatório ESCine. Eu sou a Alanis e a gente está aqui hoje com uma equipe muito legal, a equipe do filme Maverick Manhunt Brasil. É um filme que foi gravado na cidade de Passo Fundo, no ano de 2015, e é majoritariamente falado em inglês. O filme é uma superprodução, que teve apoio intenso da comunidade e contou até com a participação de órgãos públicos para sua realização. Alguns pontos importantes da cidade são cenários desse filme, como a Catedral Metropolitana de Passo Fundo e a Universidade de Passo Fundo, e foi finalizado na cidade de Los Angeles. Antes mesmo de ser oficialmente lançado em 2016, venceu o prêmio de melhor filme internacional no Los Angeles Brazilian Film Festival. Maverick Manhunt Brasil contou com a direção, produção e atuação de Emiliano Ruschel, que é natural de Lagoa Vermelha e está aqui com a gente hoje. Também com a gente, Larissa Vereza, que atuou como Olivia, e a atriz mirim Pietra Gasparin, que atuou como Liz. Integrando a equipe técnica, Trinidad Guiantino, que é a roteirista de Maverick. A trama se passa quando Jack Maverick está na cidade de Passo Fundo para investigar uma série de suicídios que aconteceram. Durante suas investigações, ele se envolve com Olivia, uma figura misteriosa que conhece em um pub, que é onde o traficante Zonta age. Após o desaparecimento da cantora Natasha, Jack descobre que os suicídios estão interligados em uma rede de tráfico de drogas que faz parte de uma gigantesca conspiração envolvendo um conglomerado internacional. É uma história e tanto, por isso a gente está aqui com essa equipe hoje. Eu vou passar minha fala para o Zeca. É com você, Zeca. Obrigado, Alanis. Uma alegria estar podendo receber essa equipe tão especial nesse Observatório ESCine, que vai falar um pouco da produção gaúcha falada em idioma inglês, da produção gaúcha que tem ocupado o cenário internacional, nas televisões, no streaming, de um filme que representa muito dessa produção, rodado no interior do estado do Rio Grande do Sul, que tem se comunicado com o mundo. Boa tarde, Emiliano. Vamos começar por você, que é um gaúcho de Passo Fundo, que está aí no Rio de Janeiro. Como foi criar essa história? Da onde vem a ideia? Como começa o sonho de Maverick? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra para a gente estar fazendo parte da história, né, do cinema gaúcho e ter aqui os nossos parceiros aí na realização desse sonho, ter a Larissa, a Pietra e a Trinidad Guiantino, que é roteirista da Argentina, que escreveu o roteiro comigo. Cara, é uma sucessão de fatos na vida da gente, né, que vão se encadeando e a gente só consegue ter uma noção disso olhando para trás, né? Em 2014, a gente tinha feito um filme de época aqui no Rio de Janeiro, a gente filmou no sul de Minas, e a gente foi indicado aos prêmios no Los Angeles Brazilian Film Festival. E a gente foi para os Estados Unidos para participar desse festival, e eu acabei ganhando o prêmio de melhor ator, cara, no ano. E aí, a partir disso, a gente teve muita divulgação, teve muita mídia, a gente tinha Globo News lá, tinha muita coisa. E aí começou a vir aquele sonho de dirigir um longa-metragem de ficção. Eu já vinha dirigindo, a gente já tinha produtora, eu e a Larissa, há uns quase 7, 8 anos já, que a gente já produzia publicidade institucional, toda aquela curta-metragem, documentário, toda aquela escadinha que a gente vai fazendo até chegar no longa de ficção. Mas que muita gente não sabe, né? Quando vê assim, a gente lançando um longa de ficção, acha, pô, o cara é sortudo, ganhou do céu, né? O filme veio do céu. É muita luta para a gente chegar a fazer um longa de ficção, né? Então, esse conjunto de coisas abriu a oportunidade. E a gente tinha acabado de se mudar, cara, para os Estados Unidos.
Aí eu ganhei o prêmio de melhor ator lá. Aí a gente mudou para os Estados Unidos, começou a trabalhar lá, a estudar inglês. E aí eu comecei a me sentir muito mais confiante assim com o idioma, né? Eu já tinha aqui no Rio, eu já tinha trabalhado em outros filmes americanos, de diretor americano, de diretor alemão. Na Globo eu já tinha feito personagens que eram papéis de americano, australiano. Eu sempre pegava esse tipo de papel por causa do biotipo, né? A gente fala, né, no teatro physique du rôle, né? Mas que é o biotipo mesmo do estrangeiro. E eu, cara, o negócio do inglês sempre vinha para mim. Aí a gente estava lá, tinha dado toda essa mídia por causa do prêmio. E aí eu disse assim, cara, tô com saudade de casa, já estava um ano nos Estados Unidos, às vezes aqui no Rio também ficava, trabalhando o ano inteiro, ia visitar a família só no final do ano, assim, sabe? Aquela coisa de 15 dias, né? A gente sempre tinha uma coisa assim de, cara, não pode sair do Rio de Janeiro porque é um negócio também que é batata, assim. Você sai do Rio de Janeiro, o telefone toca, ó, tem um trabalho para você aqui, um personagem na novela. Cara, mas olha, todas as vezes era assim. Eu embarcava no avião para ir para Passo Fundo, a Globo chamava para fazer um negócio. Tipo, sempre assim, né? Aí eu disse, cara, vou juntar o útil ao agradável. Vou dirigir meu primeiro longa de ficção e vou fazer em Passo Fundo. Aí eu vou ficar junto com a família. Em vez de ficar mais 3, 4 meses fazendo um filme em outro lugar, tipo, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do Brasil, no Rio, cara, vou fazer em Passo Fundo e vou aproveitar para ficar com a família nesse momento e vou fazer uma outra coisa, que foi uma coisa que eu descobri isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando a gente foi morar lá, esse negócio do biotipo também continuava funcionando muito. Tanto que o pessoal pensava que eu era alemão, que eu era inglês, que eu era qualquer coisa menos brasileiro. Eu falei, mas que coisa, cara? Tipo, como existe mesmo o negócio do estereótipo que está enraizado no coletivo das pessoas, que é cultural, sabe? E a gente começou a perceber nas livrarias que a gente ia, que é uma coisa que a gente adora fazer, tomar um cafezinho numa livraria para pegar livro para ler, né, descobrir histórias e tal. Começou a ver que todo livro que falava do Brasil era carnaval, era futebol. Eu disse, cara, mas que coisa, né? A gente precisa vender uma imagem diferente, né? E sempre o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro, a gente mora aqui, mas que coisa do estereótipo, né? Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filme no interior do Rio Grande do Sul, vou fazer em Passo Fundo, vou pegar os lugares mais bonitos da cidade, mas vou vender a cidade como se fosse uma cidade da Europa. Não vou mostrar nada de pobreza, porque pobreza tem em qualquer lugar, tem em qualquer cidade do mundo. Até Los Angeles tem, né? Nova York, qualquer lugar, Paris, tem. Mas por que vender isso, né? Então, assim, vamos mostrar um Passo Fundo diferente, os lugares bacanas de Passo Fundo, e aí eu pensei, eu vou botar o título do filme Brasil, ter a palavra Brasil, para justamente quando o cara clicar lá para ver o filme Brasil, ele vai dizer assim, vou ver carnaval, vou ver futebol, vou ver o Rio de Janeiro. Não. Você vai ver uma cidade do interior, no sul do Brasil, com clima europeu, fria, e que a gente vai levar uma imagem diferente. Então, assim, o que foi a grande estratégia, assim, agora até compartilhando isso para os filmmakers, né? Eu fotografei todos os lugares de Passo Fundo que eram os melhores e eu tinha um argumento, que era uma história já do Maverick, que eu já tinha escrito esse argumento uns 10 anos antes, quando eu estava fazendo novela na Globo. Eu tinha escrito e disse, um dia eu quero fazer esse personagem. E aí, a gente tinha trabalhado num outro filme juntos com a Trini, e aí eu falei com a Trini, você não topa escrever esse roteiro do Maverick para se passar em Passo Fundo? E aí a gente escrever já as cenas pensando para filmar nessas locações. Aí eu passei todas as fotos de todas as locações para a Trini em cima das locações, ela desenvolveu o roteiro. Então foi grande parte assim da estratégia também de fazer o filme, foi pensando nesse processo, sabe, de escolher as locações primeiro para desenvolver a narrativa do filme. E aí uma coisa que, se você me permite já passar para uma próxima etapa e passar a palavra para a Trini, que
o filme ele tem uma pegada muito masculina, né? Tem a coisa da ação, do suspense, da investigação, e é uma coisa, os carros, as armas, é uma coisa muito fácil da gente cair de novo no estereótipo e fazer um filme assim, não tão inteligente, tão articulado como ele é. E eu pensei, cara, nada melhor que trazer uma mulher para escrever um roteiro de filme de gênero normalmente feito por homens, né? E para dar um peso e uma voz melhor para o personagem da Larissa. Aí que a gente convidou a Trini para fazer o roteiro. Primero, escribir para lugares específicos fue toda una experiencia, porque además yo físicamente no fui. Entonces era, bueno, investigar algo. Además, es muy interesante cómo Emiliano me dijo, no, mi pueblo, y yo me imaginé un lugar chiquito. El pueblo en Argentina es mucho más chico. Entonces, cuando era como, esto no es un pueblo, es una ciudad. Entonces, eso, en principio, estoy muy de acuerdo con lo que él dice, esto de decir, bueno, mostrar otra imagen de Brasil. Es cierto, digo, yo desde Argentina también, Brasil, bueno, sí, es el carnaval, es Río, es el mar, es como que fuera solamente la parte de la costa. Y hay mucho más adentro, entonces eso está bueno. Y por otro lado, en Latinoamérica, la imagen que se vende mucho hacia afuera es, ¿querés un lugar pobre? Andá a Latinoamérica y mostramos la pobreza, mostramos lo que falta. Eso por un lado. Y después me pareció también importante los personajes femeninos están como corridos en general. Es como que el personaje de Larissa hubiese sido, bueno, tiene que ser la chica linda con la que se da un beso, tiene un romance y ya está. Pero las cosas las hace él. Entonces era importante que ella tuviera una historia y que además ella se enojara con lo que pasara. A ella esa historia la atraviesa y me importaba que varias historias, que hubiese distintos puntos de vista sobre la mujer. Parte de esos otros proyectos con los que estuvimos con Emiliano y con Larissa, en algún momento me acuerdo que habían escrito, no, porque es un elenco con muchas mujeres. Cuando es un elenco de todos hombres, nadie dice nada. Entonces, sí. Esto me parece importante. Legal. E a gente, acho que até é interessante essa visibilidade, né? A Larissa, que é carioca, né? Eu gostaria de entender um pouco mais de você, assim, como foi a relação com a cidade, o interior do Rio Grande do Sul, como que foi para você essa experiência de gravar numa cidade no interior do Rio Grande do Sul? Foi incrível, assim, eu já tinha ido uma vez, né? Eu tinha ido uma vez no inverno, assim, que foi... Nossa, eu jurei que nunca mais ia voltar no inverno, assim, eu sofri muito, primeiro... Fomos parar no hospital, né? Foi... Ficaram doentes, assim, tipo, deu uma tipo, gripe. Muito Pô, frio. Carioca, né? Acostumada com calor, foi para lá no inverno. Não imaginava, cara, ficaram doentes, foram pro hospital. E isso, só para complementar, que a ideia de gravar o filme também era gravar no inverno, justamente para ficar com esse aspecto mais de Europa. Então, assim, não era gravar no verão, né? E aí fica mais quente. Não, vamos gravar justamente no inverno. A gente gravou em agosto, lembra, Pietra? E aí foi frio também para gravar, né? Foi. Mas aí eu acho que já estava mais... Acho que a primeira vez foi mais chocante, depois já estava mais acostumada, assim. E o que mais me impressionou foi o carinho da cidade, cara. Aonde a gente ia, as pessoas na rua assistindo, aplaudindo, todo mundo realmente acolheu a gente, me senti super acolhida. Foi incrível e foi, na verdade, foi melhor ter gravado assim no Free por esse motivo, que deu todo esse aspecto mais internacional para o filme, né? Que a gente não está acostumado a ver os filmes brasileiros assim, né? Tanto na escolha dos figurinos, quanto essa atmosfera que a cidade propiciona.
E eu também não, realmente, ele me apresentou uma cidade que eu não conhecia, assim, não tinha ideia, era sempre ficava lá mais com a família dele, né? Então, teve locações, assim, incríveis, cara, que realmente me surpreendeu. Acho que foi uma experiência... a gente já está criando vários outros projetos para rodar no Sul de novo, eu realmente me apaixonei, assim, foi uma experiência maravilhosa. Que legal. E, Pietra, para você, assim, na época você tinha 8 anos, como que Isso. foi essa experiência, assim, e quais são suas lembranças das gravações? Nossa, para mim foi uma experiência maravilhosa, assim, foi incrível. Eu já fazia teatro antes, tanto é que foi assim que eu conheci o Emiliano. E a experiência de gravar um filme, de participar das gravações, em inglês ainda, né? Foi um desafio, mas foi um desafio muito válido, foi muito bom. Como eles falaram também, o acolhimento das pessoas proporciona assim, um ambiente muito bom. Nossa, foi maravilhoso. Isso foi um desafio, sabe, bem grande, Zeca. Você como diretor, produtor, né? Cara, eu precisava achar uma menina em Passo Fundo com 8 anos que fosse o aspecto físico também para combinar ela com a irmã mais velha, né? Que tem a outra personagem. Então eu tinha que fazer um teste duplo dela com a outra atriz, que era a irmã mais velha, o personagem da Natasha. Eu tinha que casar duas, outro pepino, né, para dar certo. Cara, e eu precisava que ela falasse inglês, cara. A menina de 8 anos que fizesse teatro, já tivesse experiência com câmera e que falasse inglês. Cara, quando a gente chegou na Pietra, eu disse, meu, achamos, é ela. E aí a gente fez um processo super legal, assim, de ensaio, que foi uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que eu achei muito legal, assim, eu trouxe isso para o meu modelo de trabalho também, que é fazer uma pré-produção, sabe, muito caprichada. Então, cara, com meses antes de gravação, a gente já tinha estudado as cenas todas, sabe? Eu e a Pietra, a gente já tinha trabalhado todas as cenas. Então, quando a gente chegou para tinha uma coach americana, eu trouxe uma coach americana também para ajudar com o sotaque, né, com o inglês. Quando a gente chegou para gravar, já estava, tipo assim, bem seguro, sabe? A Pietra estava à vontade, cara. Agora, posso falar até na Pietra de 8 anos, que hoje a Pietra tá uma moça, né, cara, com 14 anos, né, Pietra? Ela estava super à vontade, cara, e mandou muito bem no filme, sim. Ela arrebentou no filme. Que demais, que demais. Trinidad, eu gostaria de saber um pouco mais desta história. O que se passa nesta película? O que acontece com esses personagens? E como foi conceber esta história a partir do argumento de Emiliano? Bueno, estaba el argumento de Emiliano que él quería trabajar esto de un asesino a sueldo o sicario. Pensamos, me acuerdo que él me hablaba un poco también de qué posibles situaciones más peligrosas o más difíciles, más si hablábamos de drogas o hablábamos de otras cosas, que podía ser también más creíble, porque él estaba creando también algo que era, de nuevo, no era lo que se veía usualmente en el cine. Entonces, me acuerdo que hablábamos de el chacal, de Jackal, era esta idea de criminal muy silencioso, muy elegante, no era una cosa que iba a hacer a ver a alguien con un cuchillo matando y habiendo sangre por todos lados. Otra cosa. Y hablamos mucho también de los autos. Los autos eran muy importantes y por supuesto, como lo que dijo Larisa, la colaboración de toda la ciudad para todas esas cosas que se necesitaban para la película fue enorme, más de lo que yo me hubiese imaginado que era posible realmente. Entonces tenemos a este sicario que llega a esta ciudad como un extranjero con la misión de encontrar por qué asesinaron a una chica y se encuentra con una conspiración mucho más grande. Y esto le hace cuestionar a él también cuál era su lugar
empieza como a afectar su moral, de alguien que pasa a ser un simple asesino a encontrarse con una situación en donde en realidad no estaba ayudando a la justicia, al contrario, estaba ayudando a alguien que se estaba aprovechando de la gente más débil. Entonces eso empieza también como a construir el personaje de Emiliano desde otro lado. Oliver, mais 2 e aquela parada. Planejando ficar louca essa noite, né, Oliver? Fiz uns amigos novos, então. Sempre faz novos amigos. Posso fazer você só uma garota amigável. Olivia! Maverick. You're not from here? Nope. A gente vai conhecendo os personagens com uma série de camadas de mistério, eles vão sendo apresentados de uma maneira muito interessante, os dois acabam se encontrando né, com uma coisa meio de gato e rato. Os dois são jornalistas, ele é fotógrafo, ela é jornalista, assim, eles se apresentam. Como é que foi conceber esses personagens? E o casal tem uma química muito grande em cena, que fica muito clara. Acho que isso tem a ver também com essa química que você já tem na vida real. Como foi contracenar e conceber os personagens, separar eles da vida real de vocês e viver eles? É engraçado, assim, que a gente tem trabalhado junto, tipo, há muitos anos, né? A gente até brinca que a gente já fez filme de época, já fizemos de tudo, assim. Então, eu acho que isso acaba traduzindo, né? É fácil para a gente tem, além de ser um casal na vida real, a gente profissionalmente se afina muito como artista, temos os gostos muito parecidos. E eu não sei, é incrível que quando a gente está em cena, ao mesmo tempo que tem isso, a gente consegue separar muito bem, porque, né, como você disse, os personagens no início eles meio que se estranham, né, e vai aos poucos se conectando. E poderia ser difícil, porque a gente já tem essa conexão, mas eu não sei, nós somos atores, né? Então, eu não sei, é incrível, assim, é uma mágica que acontece, não tem como explicar, né? E como a preparação, assim, a gente se passou, como ele disse, nessa pré-produção, passamos uns meses se preparando, mergulhando nesse universo, né? Eu, no meu caso, meu personagem como jornalista também, todos esses assuntos das drogas, e do inglês, e na hora é aquilo, a anuação é o momento, se esquece, bota todo aquele trabalho lá para, né, joga fora tudo e está vivendo ali no momento, no presente, jogando. Acho que a gente tem essa coisa de poder jogar muito um com o outro, né, ali no momento. Mas é assim, incrível, assim. Posso pegar o gancho? Eu acho que esse lance do jogo, eu acho um negócio fantástico, porque muitas vezes a gente está assistindo um filme, uma coisa assim, não sente aquela química e não sente aquela bola jogando. Às vezes a gente está falando de uma cena entre dois homens ou duas mulheres que não são um casal, né? Mas que é uma cena, às vezes, mas não tem o jogo, né? Não tem aquela coisa viva da cena, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é fantástica, assim, entre a gente, que não tem como a gente mentir um para o outro, sabe? A gente se conhece tão bem do dia a dia, e isso, para cena, eu acho isso fantástico, cara, porque quando a gente entra em cena, tipo, não dá para fazer mais ou menos, sabe, como ator. E a gente se pega também, não tô acreditando. Tem que fazer de verdade. E aí traz uma naturalidade, traz uma verdade para a cena fantástica, porque não dá para chegar fazendo... a gente fala, né, que tem muito truque, né? O ator, quanto mais calejado ele vai ficando, mais cheio de manha ele tem, um monte de truque para fingir que tá triste, né? E várias técnicas, né? Então, cara, com a gente, assim, acaba que eu acho um desafio muito maior contracenar com ela do que com qualquer outra pessoa, porque, tipo assim, puxa para um outro nível a interpretação mesmo, sabe? Então, a gente tinha feito um outro filme que era bem forte, assim, que era esse que a gente ganhou o prêmio nos Estados Unidos, que é o Pra Sempre e Nunca Mais. São as cenas fortes, assim, até de briga, né? Cenas pesadas. Quase separamos. E aí, esse agora, no Maverick, já não é uma coisa... tem cenas fortes também,
mas é um caminho diferente. Então, tem que ter uma construção do personagem. Então, a gente deu um espaço um para o outro, para ela desenvolver o personagem dela, eu desenvolver o meu, e depois a gente juntar as coisas. Isso foi um negócio importante. Eu acho que se a gente tivesse feito a construção do personagem juntos, não teria dado a mesma força no filme. E aí no filme dá essa sensação de estar se conhecendo mesmo, se descobrindo, um pouco por causa disso, que a gente, como entendimento do processo, a gente sacou, ó, constrói o teu, eu construo o meu, e a gente se encontra no set. E aí tem uma verdade, tem uma espontaneidade assim mágica, que daí acho que é isso que a Larissa falou, que eu acho fantástico, que também, cara, não tem, que nem quando você foi começar aqui a entrevista, quando falo gravando pra gente, né, cara, muda tudo, sabe? Falou gravando, ação, é outra história. Então, tipo, esse conjunto de coisas foi realmente fantástico para dar a vida, né, na tela. E pegando esse gancho, então, de construção de cena e a química, por se tratar de um filme de ação, né, acho que a gente se pega, assim, muito curioso para saber como foi a construção, a elaboração dessas cenas de ação, que envolve perseguição, envolve tiro. Então, né, pesquisando, a gente viu que envolveu até o corpo de bombeiros e toda uma construção de cena, né? Como que foi isso, assim? Qual o fator principal para criar toda essa adrenalina nas cenas de ação? Cara, você vê, voltando um pouquinho que eu tinha falado antes, assim, que eu acredito muito assim que existe uma evolução da gente como artista, né? Como ser humano, a gente está sempre buscando isso e as coisas estão muito conectadas. Então, assim, foi uma construção de experiências que eu fui tendo ao longo dos anos, de ter filmado com diretores americanos aqui, aí a coisa foi indo, aí eu sempre tive um negócio com esporte, sabe? Eu sempre gostei de fazer esporte. Então, eu fiz uma novela na Globo, que eu era um ginasta de ginástica olímpica, que tinha sido medalhista e tal. Cara, eu fui treinar, fazer ginástica olímpica com o técnico do Diego Hipólito, no Flamengo. Tipo, de dar mortal, fazer as paradas, treinar com os caras lá, sabe? Com atleta, tipo, de Olimpíada. Eu comecei a fazer curso de dublê. Aí eu fiz curso de dublê aqui no Rio. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz curso de dublê lá. Eu comecei a andar com carro em pista, em autódromo, com carro de corrida. Eu comecei a fazer curso de tiro. Tipo, eu sou federado como atirador esportivo. Aí fiz curso de luta. Aí eu fiz várias lutas, todas que você pensar eu fiz, sabe? Então, é um conjunto de coisas. Eu fiz Krav Maga nos Estados Unidos, capoeira no Brasil, judô. São várias camadas, sabe? Não seria possível ter feito filme se eu não tivesse, ao longo de anos, construindo essas experiências, sabe? Aí, tecnicamente, foi unir tudo isso e planejar. Aí eu volto para outra experiência de ter morado nos Estados Unidos e ter trabalhado com eles, que é o planejamento. Então, antes das filmagens, 3 meses antes, eu já peguei os lutadores, que eram lutadores que iam fazer as cenas comigo de ação no filme, a gente já começou a montar a coreografia. Então, 2 meses antes da gente rodar o filme, eu já tinha visitado a locação, já sabia o espaço que a gente ia fazer a cena, eu já estava com os lutadores fazendo a coreografia na academia. Então, a gente fazia no tatame, né? Com toda a segurança ali. A gente começa fazendo a coreografia lentamente, daí a gente vai acelerando, a gente vai evoluindo ela, a gente fala que a gente vai limpando ela, né? E vira uma coreografia, como se fosse uma dança. Acho fantástico nos filmes e nos filmes de luta é que é tudo coreografado, sabe? Então, é como se fosse uma dança mesmo. Então, aquele ator que recebe o soco, né, que leva o negócio, é uma interpretação. A gente, nos Estados Unidos, usa uma expressão também que ele fala assim, you're selling, tipo, você está vendendo. Você está vendendo que recebeu o soco. É tão difícil quanto fazer a ação de dar o soco, por exemplo. É fazer a reação que você está recebendo. Então, é realmente um treinamento que a gente desenvolve para isso. Então, eu acho que a grande sacada de fazer tudo isso, aí a gente ter conseguido chegar nesse nível, foi ter começado o planejamento, os ensaios, tudo com muita antecedência. E aí,
chego um pouco próximo também da próxima parte da pergunta, que fica aqui o meu profundo agradecimento a toda a prefeitura, todos os órgãos competentes que nos ajudaram, porque com essa preparação e com toda a organização que a gente teve de fechar a rua, corpo de bombeiro que teve lá presente, polícia militar que teve fazendo nossa segurança e ajudando também nas gravações das cenas. Eles participaram, né? Eu ia falar isso agora. Dá um valor agregado para a produção, valor de produção gigantesco. Se a gente estivesse fazendo, por exemplo, uma sequência dessa nos Estados Unidos, a gente rodou nos Estados Unidos também, cara, o preço do filme inteiro, o orçamento inteiro do filme, a gente tinha gastado para fazer a sequência de perseguição do carro. Lá fora é tudo muito caro para você fazer. Então, assim, com todo esse suporte que a gente teve da cidade, a gente conseguiu fazer um negócio com um valor de produção altíssimo por conta dessa parceria. Realmente, a cidade abraçou o filme tanto com carinho, né, de todo mundo, da parte também de divulgação da cidade, os veículos de comunicação, quanto as pessoas que efetivamente estavam no set trabalhando. Foi uma doação de tempo e talento de todos para a gente ter conseguido chegar nesse nível. Tanto que tem uma sequência, que é a sequência da catedral, quando os personagens estão meio que encurralados, chegam 6 viaturas com roupa, com armamento, com tudo. Cara, se você vai produzir isso, eu estava ali com apoio deles para fazer isso. Oi, Trini. Yo eso no lo escribí, porque no creí que era posible. Entonces, la ciudad, el pueblo de Paso Fundo escribió eso, porque se colaboraron. La verdad es esa. Sim, muito lindo. Na verdade, porque se não fosse essa parceria deles, realmente essa cena não poderia ter sido feita. No roteiro, se eu não me engano, Trini, estava assim, Zeca e Alanis. Ouve-se o barulho de polícia, ouve o barulho e os personagens da Pietra, do Emiliano e da Larissa saem correndo pelos fundos da igreja. Então, estava salvo já no sound design, né? A gente ia botar só o som. Só que os caras eram de uma parceria incrível, a Brigada Militar, que eu falei para eles, vem cá, vocês topariam fazer isso? E tinha uma logística tremenda também, tinha que fechar a frente da catedral, ela está localizada na praça central da cidade, que é uma das ruas de maior movimento da cidade. Tem tudo ali do lado, banco, farmácia, igreja, né? Tem tudo ali. Cara, ia ser impossível fazer isso, pois a gente fechou, com o apoio da prefeitura, também departamento de trânsito, fechou a rua. A gente teve liberação da igreja, que é um outro negócio super difícil. O arcebispo, olha a coincidência, sabe? A arte é uma coisa incrível. Pois, quando eu estava em Passo Fundo fazendo a pré-produção, eu fui até a catedral, junto com a equipe de Passo Fundo, os produtores executivos, e a gente foi pedir autorização para filmar na igreja uma cena de ação com tiro e morte dentro da igreja, né? A gente disse, cara, está fadado ao fracasso, não vai dar certo. Quem que estava lá na igreja para autorizar? O arcebispo, que é um cara que fica em São Paulo, por exemplo, uma pessoa super difícil de estar em Passo Fundo. O que normalmente aconteceria? A gente pediria para chama pároco, né? O padre que atende a igreja ali na cidade, ele ia encaminhar um ofício, um pedido para São Paulo e sabe lá se a gente ia ter essa autorização algum dia. Pois estava ali o arcebispo falou, tá bom, eu deixo vocês filmar. Me deu uma carta assinada, tudo bonitinho para não ter erro. Cara, eles fecharam a igreja para a gente entrou nas gravações na igreja às 6 horas da manhã e saiu às 6 horas do outro dia. A gente ficou gravando 24 horas, porque eu não podia pedir mais de um dia para a igreja, né? Então, eles me deram um dia só. Só que eu tinha a quantidade de cenas, precisava de 2.
Então, então vamos tocar direto. Cara, a gente tocou das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia e concluímos todas as gravações. Que legal, né? O resultado final é só a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa por trás. Inclusive, sei que um dos desafios era trazer o carro, né? O Maverick Beta para as filmagens. Isso. Ele pertence ao Museu de Automobilismo Brasileiro, né? E como é que foi isso, né? Como é que foi essa experiência, trazer esse carro para a cena, né? Que é uma marca, né? Um clássico. Cara, eu fico arrepiado de você falar isso, porque olha outra coisa extraordinária. Estava fazendo a pré-produção na cidade, não sabia da existência desse carro. E aí eu estava procurando um hotel. E eu pensei assim, cara, precisa ser um hotel mais moderno, um hotel mais bonito, assim, para não ficar de novo, né? Um hotel espelunca, caindo aos pedaços, né? Tudo aquela coisa de sempre, né? Falei, cara, precisava ter um hotel assim. E aí eu pensava na paleta do filme, né? Nas cores do filme, né? Na composição do filme. Pensava, cara, uma coisa mais monocromática, poucas cores, sabe? Uma coisa mais chique. Aí foi a mãe da Pietra, a Cláudia, que falou assim, cara, tem um hotel novo aqui na cidade, que é exatamente isso que você está falando. Novo, o hotel era novinho. O nome, Prix Hotel. Prix vem da palavra Grand Prix. Beleza. Fui lá ver o hotel. Cara, cheguei no hotel zerado, novinho, lindo, moderno, elevador moderno, tinha cena de elevador, tudo incrível. Cara, vamos conversar com o proprietário, ver se ele pode, de repente, autorizar a gente gravar aqui, né? Aí a gente teve a oportunidade de marcar para conversar com o seu Paulo Trevisan, que é o proprietário do hotel. Cara, ele, nota 10, de fazer meu agradecimento para ele. Ele foi, assim, um incrível parceiro na realização do filme. O filme só aconteceu também por causa dele. E aí eu apresentei a ideia para ele, falei tudo, falei do hotel, de tudo. Na mesma hora ele falou assim, Ruschel, me chama de Ruschel, pode contar com a gente aí. Agora vem cá que eu vou te mostrar um negócio. A gente saiu do hotel, que é uma torre, né? E foi para um anexo lateral. Quando a gente foi para o anexo, ele falou assim, vou te apresentar aqui o Museu do Automobilismo Brasileiro. É o museu nacional de carros de corrida do Brasil. Tem mais de 120 carros de corrida lá. Você não acredita. Tem carro de Fórmula 3, tipo aquele carro de Fórmula 1, que foi do Rubinho Barrichello. Tipo assim, cara, a história do automobilismo de carro de corrida tá lá dentro. Incrível. E ele começou me mostrando, tem 5 andares de museu particular anexo a esse hotel. Ele foi piloto já, ele tem uma história incrível. Aí a gente começou do 5º e foi indo, foi descendo. Quando chegou lá embaixo, o último carro no andar térreo era uma Maverick Berta. Cara, me caiu o queixo, né? Eu fiquei assim, sem palavras. O carro, ele foi um dos maiores campeões de carro de corrida. E ele tem o nome Berta porque o Orestes Berta, que é um engenheiro automobilístico argentino, olha a coincidência, que trabalhou em Fórmula 1, desenvolveu esse carro nos anos 70. Ele tem rodas de Fórmula 1. A distância entre eixos do carro foi modificada. Então, assim, quando esse carro corria, ele era o ganhador de todas as provas. Teve uma prova que ele deu 8 voltas em cima do segundo colocado. 8. É um carro assim, eles chamam de bólido, né? É um carro que é um espetáculo. Ele é muito potente, incrível. Era da equipe mais famosa da época. Qual que é o nome da equipe? Hollywood. Escrito na porta. Hollywood. Olha essas coincidências todas. Cara, sim, eu fiquei assim tão inebriado com aquele carro, eu não tive coragem de falar para o seu Paulo, né, dizer, Paulo, você me emprestaria o carro? O carro, ele tem um valor, só para vocês terem uma ideia, assim, mais de 1 milhão o carro vale. Cara, eu não falei nada. Eu só falei para ele, dizer, o filme eu concebi para ter um carro
um Maverick no filme, porque o nome do personagem do filme se baseia nessa história. Eu pensei num carro velho, assim, eu pensei exatamente, eu queria comprar um Maverick antigo, tipo, caindo os pedaços, assim, né? E pintar ele de preto fosco. É isso que eu tinha na minha cabeça, junto com a Trini, isso, tipo, meses antes de ir para Passo Fundo. E eu falei isso para ele. Inclusive, eu disse assim, se o senhor souber de alguém que queira vender, me avisa que eu quero ver se eu consigo assim, porque o carro para o filme precisa ser preto fosco. Porque se o carro ele é todo de corrida, ele é todo chamativo, né? Ele é pintado de branco, amarelo, vermelho, azul. Os carros são coloridos de corrida, né? Então, ele ia chamar muito a atenção, ele não ia passar despercebido como um personagem dentro do filme, né? Que o meu personagem usa preto, ele anda todo de preto, o carro tinha que ser preto. Tudo para essa investigação passar, como a Trini falou antes, era um personagem mais clássico, mais silencioso, não podia chamar atenção. Dias depois, eu procurando o tal do carro e não estava achando, me ligou o seu Paulo e falou assim, Ruschel, o que você acha de usar o Maverick Berta no filme? Meu Deus do céu, não acredito que ele está falando isso, né? Mas daí eu respondi, eu falei, só tem um problema, o carro tem que ser preto fosco. Ele falou assim, e por que a gente não envelopa ele de preto fosco? Aí eu vibrei. Falei com um amigo, que virou também um outro grande parceiro, que tem uma empresa de adesivagem, painéis, fachadas, tudo. Vocês conseguem envelopar o carro de preto fosco? A gente dá um jeito, traz o carro aqui. Cara, a gente levou o carro para lá, ele foi envelopado de preto fosco. Cara, ficou parecendo o carro do Batman. Ficou um negócio incrível. A gente andava com o carro na rua, ele é um absurdo, o carro. O barulho dele, vocês não têm ideia. Assim, no filme, ele não tá com o barulho no volume natural. Ele foi abaixado o volume, porque você não consegue nem conversar do lado do carro. O motor é tão forte, o escapamento é tão grande que chega a sair fogo no escapamento, que é um negócio assim absurdo. Então, quando o carro passava assim na rua, não tem quem não parasse para olhar, para ver o que estava passando assim. Aí teve gente que filmou de cima com o celular dos prédios, que a gente filmou até de madrugada a perseguição, né? E postou, o carro do Batman aqui em Passo Fundo, filmando. Ficou incrível, cara. Foi assim uma história incrível. Mais uma vez, um agradecimento ao Museu do Automobilismo Brasileiro e na figura do seu Paulo Trevisan. Muito obrigado. Miliano, tá uma delícia essa conversa, e quem está nos assistindo provavelmente aí nas redes sociais do IECine, faz cinema, é realizador audiovisual, deve estar muito curioso para entender como é que foi a trajetória do filme, e acho que é um dos filmes feitos no Rio Grande do Sul que chegou a mais territórios, está em vários países. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre esse caminhar do projeto e qual foi a estratégia que tu estabeleceu. A gente está na reta final aqui do programa, mas qual foi a estratégia que vocês conceberam e fizeram para alcançar esse sucesso todo e esses territórios todos onde o filme está circulando? Cara, você sabe que foi assim, de novo, é muito legal observar para isso. A gente está tendo esse prazer de falar aqui sobre o filme, que tantas memórias vêm assim, sabe? Fico tão feliz. Vem desse conjunto de experiências de novo. Quando eu estava lá, a gente estava nos Estados Unidos, eu me dei conta, assim, parei para perceber, e inclusive outros grandes cineastas, produtores, já comentaram isso. E eu tinha visto uma entrevista do Meirelles, do Fernando Meirelles, e eu tinha também participado de um filme da O2 Filmes, que era o Vips, que eu contracenei com o Wagner Moura, e o Meirelles era produtor. E naquela época estava bem aquele momento que ele fez o Blindness também, que trouxe o Mark Ruffalo, né? Trouxe uns atores americanos, fez o filme em inglês. E estava se falando nisso, que quando a gente faz o filme em português, como a gente tem poucos territórios no mundo que falam a língua portuguesa, ela é uma língua no cinema minoritária. Então, assim, uma língua que é muito forte no cinema, pela própria tradição que existe de cinema, é o inglês. Então, quando você faz um filme em inglês, e aí morando lá eu observei isso também,
a facilidade que você tem de navegar para novos territórios com um filme em inglês é muito grande. Você praticamente não precisa fazer dublagem do filme, você faz mais legendas. Quando a gente faz um filme em português, muitas vezes você tem que dublar para outros idiomas, porque não é uma legenda e uma língua, né, muito comum. Então, ele acaba ficando nichado. Então, assim, claro que a gente rodar filmes em português, e hoje, desde que eu fiz o filme para hoje, isso já mudou muito também com a entrada do streaming, como o Netflix, a Amazon, que hoje essa língua é diferente. A gente tem assistido muita coisa em escandinavo, assim, língua que você não entende uma palavra, assim. Filmes e séries que estão navegando para o mundo inteiro e estão fazendo muito sucesso justamente por ser uma língua exótica. Então, acho que mudou muito isso. Mas, voltando para o filme e falando de mercado independente de cinema e até filme de estúdio, existe sim uma facilidade muito grande para um filme em inglês navegar. Então, pensando nisso tudo, eu pensei no seguinte, quando a gente estava construindo o roteiro ainda, lá atrás, com a Trini, falei, Trini, vamos fazer o personagem saindo de Los Angeles. A gente começou as gravações do personagem em Los Angeles, então, assim, o Jack sai de Los Angeles para ir fazer uma investigação no sul do Brasil. Como ele não fala português, todo mundo que for conversar com ele vai ter que falar inglês. Tanto que tem cena do personagem da Larissa, a Olivia, com outro ator, com outro personagem, que eles falam em português entre eles. Então, assim, a gente tentou trazer bem para o pé no chão de como seria se tivesse mesmo um cara investigar aqui, mas que é uma investigação undercover, né? É uma investigação paralela, não é uma investigação oficial, por exemplo, envolvendo a Interpol, a Polícia Federal, que aí ia ter mais agentes, o outro agente ia falar português, ia interrogar e tal. Cara, não tem nada disso, o cara está sozinho nessa, e ele é americano, então ele vai se comunicar com quem fala inglês, com quem não falar, ele não vai falar nada, ele vai ficar quieto e vai passar batido. Então, a gente construiu já pensando dessa forma para que tivesse uma naturalidade quando a gente visse o filme, de acreditar nesse cara. É um cara que americano ou estrangeiro, sabe lá de onde, veio fazer essa investigação no Brasil e ele fala inglês. Então, a gente meio que embarca nessa ideia, né? Só que essa ideia foi uma estratégia, Só que essa ideia foi uma estratégia de distribuição. Foi lá de trás já. E aí tem o negócio também do valor de produção, né? Como a gente estava morando nos Estados Unidos, eu tinha todas as ferramentas para rodar as cenas lá. Então, assim, a gente teve uma puta infraestrutura lá, eu rodei cena com limousine, na Hollywood Boulevard, com jatinho particular, em aeroporto particular. Cara, foi incrível. Eu rodei uma cena com um ator americano. Foi toda uma coisa que só foi possível fazer por estar lá. Mas eu trouxe isso como valor agregado para fazer o filme e rodar o filme no sul do Brasil. Então, assim, foi uma estratégia realmente de distribuição pensada lá na concepção do projeto. Muito disso também contribuiu para trazer a Trini, porque a Trini escreve muito bem em inglês e tem essa voz, e deu uma voz assim maravilhosa para o personagem da Larissa. Assim, é um personagem feminino muito rico, assim, e falar isso para vocês assim também bem consciente que a gente está vivendo um movimento muito forte hoje de dar mais voz para as minorias e para tudo isso, e esse estilo de filme sempre foi muito mais masculino. Como a Trini falou, o personagem feminino sempre é o romance rápido, né? O personagem da Larissa tem toda uma voz, a investigação vai muito em cima dela, ela que traz várias informações cruciais, e eles juntos, assim, é quase que uma dobradinha mesmo do Jack e da Olivia para desvendar, para a gente entender realmente qual que é a trama que está acontecendo, né? Uma mais psicológico, mais analítica, né? E o cara mais braçal, mais que bota a mão na massa e que vai enfrentando, se arriscando, né? Tanto que ele, de certa forma, até proteger ela, mas ela acaba indo junto depois para a cena mais forte ali que a gente tem com arma e tudo, ela acaba também pegando as armas. Então, acho que foi realmente pensado desde o início, cara, não foi por acaso, foi pensado justamente para a distribuição internacional.
E graças a Deus a gente... Em quantos países o filme está? Em quantos países? Ele está em mais de 130 países hoje. A gente está eu tenho 2 distribuidoras nos Estados Unidos, mais distribuidora no Brasil, na América Latina, e a gente está pela Amazon Prime também, nos Estados Unidos e em praticamente todos esses territórios também, além de outras plataformas, outros canais, outras distribuidoras, até distribuidora em Taiwan, tem bastante coisa, assim, a gente realmente conseguiu avançar, porque a cara do filme ficou realmente como uma cara de filme americano, tanto que aqui no Brasil, essa é uma coisa legal também de falar, assim, que o filme, todo mundo acha que o filme é americano, mas o filme não é. O filme tem até CPB, de Certificado de Produto Brasileiro. A equipe majoritária do filme é brasileira. A maioria total é brasileira. O filme, um amigo meu de São Paulo, que trabalhava que eu conheci fazendo VIPs, trabalhava na O2 na época, ele falou: cara, vou te dizer que você está fazendo um maior sucesso aqui em São Paulo também, e teu filme é filme grande. Eu falei: por quê? Ele falou que eu passei na banquinha aqui dos filmes pirata, só tinha filme americano e o teu tava junto. Então, quando o teu filme vai para ser pirateado junto no camelô, é porque o filme é bom. É bom. Então, é uma brincadeira que a gente acaba dando risada disso, né? Que realmente os caras identificam o filme como um filme gringo, então ele navega super bem, cara, no mercado internacional. Que delícia ouvir essa história, Emiliano. Que linda, uma trajetória muito bonita desse filme. Obrigado. Que só nos dá alegria. A gente está chegando no final do programa. Eu queria ouvir da Trinidad, para ela, qual é a cena que ela mais gosta do filme, e da Larissa também, qual é a cena que das duas, assim, quero saber a opinião de cada uma, qual a cena preferida de cada uma delas. Vai, Trini, você primeiro. Una nada más. Una para encerrar este programa, vamos a exhibirla, vamos piratearla. Show. Me gustan las escenas en la catedral, me gustaron mucho. Esa pelea en esa diminuta escalera me encanta. Y me gusta mucho la escena del personaje Olivia, el de Larissa, cuando enfrenta al otro personaje en el teatro, como que esto que le dice, bueno, vendiste a tu hermana. Cuando se enoja, me encanta. Me parece que tiene mucha potencia esa escena. And the cop. What cop? I would never sell to a cop. I'm not crazy. Bitch. Do you remember Gianna? She had one just like that. Yeah. She was trying to cut her heroin habits, exchange it for prescriptions. But there is not so easy to get to. Muchas gracias, Trinidad. ¿Tiene otros proyectos para hacer en Brasil en los próximos tiempos? No de momento, pero todo puede surgir. Mi puerta está abierta. Então, avisamos aos realizadores gaúchos aí que essa roteirista de Maverick pode ser uma colaboradora, já é uma colaboradora do nosso cinema. Muito obrigado, Trinidad. Com certeza. Mal sabe ela, Zeca, que ela já tem outros 3 roteiros que ela me mostrou e eu vou fazer os 3. Vamos acompanhar. Larissa, tua cena favorita? Pois é, cara, ela falou da igreja, foi incrível, assim, mas eu acho que eu mais gostei foi de andar no carro. Eu me diverti muito também, a cena da perseguição foi muito legal de fazer. She tried to have 5 times. Coming, go! Principalmente no Brasil, não faz muito filme assim, né? Na época, principalmente. Então, foi divertido, assim, essa parte mais de ação.
Eu gostei. E a do teatro realmente foi incrível, assim, o texto, com a Carla também, que é outra atriz incrível, foi demais. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Emiliano, para finalizar, onde a gente pode assistir o filme hoje no Brasil? Quem está nos assistindo, como é que pode buscar ele para ver hoje o filme, amanhã, quando quiser assistir? Zeca, desculpa, deixa eu só pedir para a Pietra, eu fiquei curioso agora. Qual a cena que a Pietra mais gostou? A mim, eu acho que foi a cena do fechamento mesmo do filme, que foi filmado lá no Espaço Calafate. Ai, ali é lindo, né? Ficou muito bonito. Nossa, foi incrível. Muito linda a cena mesmo, né? Um abraço também para os nossos amigos lá, que prestaram a locação maravilhosa. Zeca, hoje para assistir o filme no Brasil, ele está disponível no canal AMC, que foi uma outra alegria também super bacana. Quando a gente foi para os cinemas, aí a gente saiu dos cinemas no Brasil, foi para o Telecine Action. O Action só passava os blockbusters americanos também, os filmes gigantes e o Maverick lá. Isso me deu uma alegria muito grande. Teve um dia que... sempre quando o filme passa, os amigos mandam, tô assistindo o filme aqui, ali hoje com as redes sociais aproximou muita gente, né? Então me mandaram um dia assim, tô assistindo aqui, Maverick Caçada no Brasil. Aí, filme anterior que tava passando, Indiana Jones. Eu, caraca, pô, tá passando Indiana Jones, depois Maverick, tipo, horário prime, assim, 7 horas da noite. Eu, cara, fiquei muito feliz. E aí, depois disso, eu estava preparado para ir mais para o streaming até aqui no Brasil, mas a gente teve outra surpresa legal, que é um outro canal super americano, que é American Movie Classics, que é o AMC, que tem Walking Dead e tem uma porrada de filmes gigantes lá dentro também. Tem Rocky, o Lutador, tem o Resgate do Soldado Ryan, tipo, filmes gigantes, e a gente foi convidado para estar lá. Então, a gente está hoje dentro do AMC. A gente está vindo em breve para uma plataforma nova que tá sendo lançada no Brasil, que é segredo, eu não posso falar ainda, mas já está bom, vai vir aí para arrebentar, uma plataforma super legal para o mercado independente. E em breve a gente vai estar também com a Amazon Prime aqui no Brasil. E aí na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, a gente já está em várias plataformas. É que aqui a gente acabou tendo um contrato maior com Telecine Action e com agora AMC, então atrasou um pouquinho para a chegada do streaming, né? Que na sequência vem depois. Bom, foi uma alegria conversar com vocês. Esse foi o nosso Observatório IECine especial Maverick. Cinema gaúcho, falado em inglês, cinema gaúcho para o mundo. Foi muito bom encontrar vocês, muito obrigado. E a gente continua no próximo Observatório IECine. Queria compartilhar também com vocês a novidade que o nosso filme, Maverick Manhunt Brasil, entrou agora na Amazon Prime no Brasil e em toda a América Latina. Ele é distribuído pelo estúdio americano e agora entrou aqui na Amazon Prime de toda a América Latina. Então, entra lá e pode curtir e compartilha. Valeu!